O nosso cérebro, tá? Do ponto de vista estrutural, do ponto de vista anatômico, né? O nosso cérebro, ele é como se fosse um computador. Então, a tela do computador, o teclado do computador, o mouse do computador, né? O cabo do carregador, o processador que tem aqui. Tudo isso é a parte estrutural do computador. O nosso cérebro, segundo Stanford, que é uma faculdade americana, ele é considerado como computador. Já a nossa mente, ela é como se fosse o Windows. Então ela tem vários programas, né, que fazem esse computador, essa máquina funcionar. Então, o nosso cérebro é como se fosse o computador e a nossa mente é como se fosse o Windows, ou o sistema operacional que vai rodar ali no teu computador. Por exemplo, o meu é o computador da Apple, então não é o Windows, é um outro programa. Mas como a maioria usa o Windows, vou usar como exemplo aqui o Windows. Então imagina que quando você decide que você vai passar em medicina, a primeira coisa que você faz é ir no YouTube. Como passar em medicina? Aí alguns vão botar estudando sozinho em casa, no Enem, na Federal, né? Vão botar algumas coisas ali pra... E aí, beleza. Aí você vai se deparar em vários vídeos, né? Aí vai ter um monte de gente falando um monte de coisa. Vai ter alguém que passou em medicina e fez um depoimento. Vai ter várias informações ali. Muitas dessas informações não são baseadas na ciência, tá? Mas aí você instala um aplicativo mental. Você instala um programa que vai rodar na tua mente, que vai rodar no teu Windows. Que é o quê? Matemática é a matéria mais importante. Redação vai me colocar dentro da medicina. Eu preciso acertar muitas questões. Eu preciso ser bom em ciências da natureza, né? Então não é isso que vai colocar ali no teu Windows. Isso daí, perfeito. Então, eu tenho uma motivação muito alta, eu tenho uma expectativa muito alta no resultado. E quando eu sento para estudar, raciocina aqui junto comigo, pessoal. Vamos lá. Raciocina aqui junto comigo. Quando eu sento para estudar, eu tenho uma expectativa muito alta, né? Pô, quero passar em medicina, quero ser alguém na vida, quero calar a boca daquelas pessoas que me criticaram. Então eu tenho uma expectativa muito alta no resultado. Qual que é o resultado? Acertar questões de matemática, de física, de biologia, enfim. E quando eu não consigo isso, pessoal, o que acontece? Ó, vamos lá, vamos pegar a conjuntura aqui, vamos pegar o contexto. Raciocina junto comigo. O cara tá frustrado, tá infeliz, mas o sonho do cara é medicina. Aí ele conseguiu a motivação. Então a barra de motivação do cara tá alta. Ele quer medicina. Beleza. Aí ele instala um aplicativo mental na mente dele, porque ele pesquisou no YouTube, então ele botou informação para dentro, o cérebro dele processou essas informações e ele guardou um aplicativo mental. O que o aplicativo mental que roda lá no Windows da mente dele fala? Matemática é muito importante, redação é muito importante, ciência da natureza é muito importante. Quando ele faz as questões de matemática, de física, de biologia e não acerta essas questões, o que vai acontecer no cérebro do cara? Ele vai ter uma resposta emocional. Então as emoções é uma resposta que os seres vivos têm. Para quê? Para interpretar o ambiente. Então nós temos uma resposta emocional para interpretar as situações, né? Por exemplo, aparece um leão aqui na minha frente, eu vou ter uma resposta automática, né? Eu vou ativar o sistema nervoso autônomo de luta ou fuga. É uma ferramenta, é um aplicativo mental que tem rodando na minha mente, né? Que fez nós evoluirmos e chegar no topo da cadeia alimentar, né? Então, quanto mais rápido fosse a tua resposta emocional, mais rápido você ia fugir do leão e ele não ia te pegar, né? Então, você bate o olho, você tem a resposta emocional para tu interpretar aquela situação mais rápida. Porque imagina que o nosso cérebro racional, tu vai analisar, pô, o leão, olha o tamanho dele, será que eu vou bater nele? Será que eu vou conseguir matar ele? Será que não? Será que ele é muito grande? Cara, aí tu morreu. Aí tu já ficou para trás e tu não deixou descendentes para contar a história, tu já ficou para trás. Só nesse pensamento aqui que tu teve, tu tem que ter uma resposta emocional rápida, ativar ali, né, um sistema de alerta e ficar em estado de alerta. Então você vai ser automático, nem vai pensar direito. Se tu pensar, tu morreu, tu tem que correr, né? Aí você aumenta a tua pressão, tu aumenta a tua pressão arterial, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a frequência respiratória. Né? Tem toda uma bioquímica, toda uma neurofisiologia que vai fazer você fugir dali, né? E acontece algo de forma análoga, acontece na hora que você está estudando. Você tem uma resposta emocional ruim e aí o teu cérebro automaticamente ele vai associar, né? Vai criar uma neuroassociação, ele associa estudar com algo negativo. Da mesma forma que o teu cérebro bate o olho numa pizza e ele pensa em prazer. Ele tem uma neuroassociação.
Porque quando você comeu uma pizza, aquilo gerou uma resposta emocional positiva, porque aumentou o neurotransmissor no teu cérebro, como por exemplo dopamina, serotonina, e aquilo fez você ter felicidade, estimulou as vias dopaminérgicas. Aí você vai querer reproduzir aquele comportamento. Agora, quando você está estudando, não deu prazer, não gerou dopamina, você vai querer o quê? Vai querer evitar aquele hábito de estudar. Vocês entendem que é algo cerebral, né? Às vezes eu falo para os alunos do método de 60 dias, as pessoas não acreditam, pô, picareta, charlatão, é impossível passar em medicina em 60 dias. Mas quando você estuda usando a ciência, quando você estuda analisando esses aspectos e você começa a tratar a causa e não os sintomas da doença, pensando que a reprovação fosse uma doença, né? E talvez seja um pouco pejorativo falar isso, né? Mas para ficar didático aqui para vocês, a reprovação é um conhecimento, é uma informação, é um dado que você não sabe como passar em medicina, né? Mas vamos pensar assim, então a causa do problema é as tuas emoções. Só que muitos vestibulandos, eles focam nos sintomas, que é a matemática, a física e a redação. Ele esquece que ele tem que tratar primeiro a causa, né? E aí, como que eu faço isso, né? Como é que eu resolvo esse impasse, né? Então, assim, isso é fundamental para que você consiga ter um melhor desempenho nos teus estudos. Por quê? Quando a pessoa foca só no resultado, e assim, pessoal, isso era muito comum na academia, né? Na academia é mais visível. O cara, não, Léo, eu quero perder 10 quilos, eu quero perder 10 quilos. Aí o cara vai a primeira semana focado todo dia, na segunda semana ele já falta 2 dias, na terceira semana o cara já nem aparece mais na academia. É a mesma coisa daquele vestibulando de medicina que foca só na nota do Enem. Não, eu tenho que tirar a tal nota para mim passar em medicina. Aí o cara começa, meu Deus, a nota, não sei o que, física, matemática, e ele esquece do processo, que ele precisa, primeiro ele precisa ter controle emocional, primeiro ele tem que entender como que o cérebro dele funciona, primeiro ele tem que ter aprendizagem, ele tem que ter memória, porque a nota vai ser uma consequência, ela não é o fim, porque depois, dentro da medicina, esse sujeito, essa pessoa, esse aluno, ele vai ter que aprender, ele vai ter que memorizar, né? E aí, quando você tira a nota, você tira os acertos, você tira isso e você começa a focar no processo. Aí você começa o teu estudo da forma correta, né? Então, como é que eu vou sair do zero e vou conseguir passar em medicina? Cientificamente falando, né, do ponto de vista de neuroplasticidade, você precisa de 60 dias, né, para você modificar o teu cérebro, para você adquirir novos conhecimentos, né, para você modificar ali as sinapses cerebrais. Você precisa desse período de tempo aplicando determinado comportamento, aplicando uma nova estratégia para você ver esse resultado. E aí acontece que muitas vezes, quando você trata a causa do problema, você começa a ter controle emocional. Por quê? As emoções, elas influenciam na tua aprendizagem e na tua memória, né? Isso, do ponto de vista evolutivo, elas foram fundamentais para a gente aprender como subir na árvore e pegar o fruto, como atravessar um rio, como construir um barco, como construir uma ponte. Tudo isso foi a aprendizagem. E aí foi memorizado, foi guardada essa informação e ela foi recuperada, né? Então eu recupero essa informação que está aqui no meu cérebro e eu consigo passar essa informação para outra pessoa. Que é basicamente o que eu estou falando aqui para vocês. Então, estou pegando conhecimentos prévios que eu tenho e estou compartilhando esse conhecimento com outras pessoas, né? O conhecimento que vai ser o diferencial para você entender o porquê que muitas vezes você não consegue ter resultado. Você criou uma expectativa muito alta, você está focando na nota, e aí você tem uma resposta emocional negativa, e aí você evita estudar física, evita estudar matemática, porque aquilo, para o teu cérebro, é algo negativo. E vale salientar aqui para vocês que isso não é algo consciente, isso é algo inconsciente. Ou seja, opera a nível subcortical, não é eu que escolho, né? Lembra lá do aplicativo, do Windows que eu falei para vocês? Não, você viu conteúdos no YouTube, você criou um preconceito em relação àquilo, e aí isso vem prejudicando a tua rotina de estudo.